Bom, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma Conexão ACM para conversar com vocês, com todo o empresariado maranhense, empresariado que estiver participando, empreendedores também, sobre hoje o poder, planejamento, o poder do dinheiro. É algo muito importante para o empresariado. Tá ok? Queria agradecer a presença de todos, né? Lembrar que essa ação é parte de um trabalho que nós temos na Associação Comercial, de divulgar soluções, ferramentas, vantagens ao nosso empresariado, tá? Para que ele possa melhor exercer a sua atividade econômica, melhorar a sua produtividade, né, sua capacidade de gerar renda do seu negócio, tá bom? E para começar a nossa live, eu gostaria de chamar hoje a nossa vice-presidente, Magnólia Rolim, que vem aqui dar as nossas boas-vindas nessa data de muito trabalho. Seja bem-vindo, Magnólia. Olá, pronto? Pronto. Boa noite, Fernando, boa noite a todos os nossos ouvintes, aos nossos associados, principalmente aos nossos dois convidados, especialmente Núbia Souza, nossa querida participante ativa da Associação Comercial, do ACM Mulher, Nazareno Lima, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por estarem conosco aqui hoje, mais uma vez nesse Conexão ACM. Como o Fernando colocou, uma ferramenta que a ACM utiliza para trazer informação da maior qualidade para o nosso associado e para todos os ouvintes, né, saberem qual é o trabalho, o grande trabalho que a associação faz, né, junto aos empresários. E aí, Núbia vai falar, junto com o Nazareno, tempo, né, o dinheiro no tempo. Existe coisa mais importante? Existe, né? Mas para o empresário, né, isso a gente sabe que é fundamental, falar desse tempo, né, onde esse dinheiro vai estar disponível, isso tentando a ver com investimentos, fluxo de caixa, que a gente sabe que hoje é tão importante, né, Núbia? E eu sei que vocês vão falar muito sobre isso, vai ser muito bom escutá-los. E eu queria já aproveitar, Fernando, e convidar todos para um momento muito importante que nós vamos ter na quinta-feira, sobre a nossa campanha de lançamento Maranhão Tem Fome, Maranhão tem pressa, a fome também. Bom, essa campanha vai ser uma campanha extensa, linda, que nós estamos fazendo, onde estamos assim, sendo abraçados por todos os empresários que estão participando dessa campanha para levar alimento aonde não existe, né? Principalmente nesse momento que o mundo todo está passando, né? O Brasil particularmente, o Maranhão particularmente mais ainda, né? Nós sabemos das nossas necessidades, e o nosso papel como empresário, como ser humano, né, como cidadão, é levar, né, poder fazer um pouco, né, levar esse alimento onde não existe. Então, eu convido todos para participar do lançamento, que vai ser dia 27, às 19 horas. Vai ter o presidente Cristiano, que eu estou aqui em nome dele, em nome de toda a diretoria, para convidá-los para essa ação maravilhosa. Tá certo, Fernanda? Eu espero, assim, antes de terminar, olha, a gente também está pelo YouTube, né? Estamos pelo Instagram, pelo YouTube, muitas vezes você não consegue estar bem no Instagram, vai para o YouTube, que é realmente maravilhoso. E aí, no mais, agradecer mais uma vez a todos que estão aqui. Fernando, siga em frente aí com os nossos convidados. Obrigada, Nazarena, obrigada, Núbia, querida. Muito obrigado, Magnólia, nossa vice-presidente, hoje representando o presidente que infelizmente está em viagem e não pôde participar, mas que brilhantemente representa sempre que é preciso, né? Está sempre à frente aí conosco, fazendo a casa andar. Bom, o nosso tema de hoje é o poder do dinheiro para as empresas e para a nossa vida no dia a dia, tá? Nós vamos conversar, principalmente agora, nesse momento, em que todos nós tomamos um choque durante a pandemia, no nosso volume de vendas, nos nossos negócios. Nós vamos conversar sobre a importância dessa gestão, tá? Tanto da gente saber utilizar o dinheiro de forma adequada, aplicando bem esse dinheiro, fazendo os investimentos necessários para que ele possa gerar receita também para a empresa, para que ele seja algo de impacto no negócio, como também na gestão interna, que é a parte de planejamento de como trabalhar com o dinheiro, tá?
Então, nessa ACM Conexão de hoje, nós estamos aqui com o consultor de investimentos, o Nazareno Lima, né? Especialista nessa parte, diretor da empresa AlphaWays, e também com a nossa diretora, a Núbia Souza, que é consultora e educadora na área financeira, para que eles juntos possam fazer um cenário melhor da gente, tá, para a gente. Então, eu queria agora, já de antemão, convidar o nosso palestrante, que vai começar, que é o Nazareno, tá? Que vai abrir falando sobre o poder do dinheiro no tempo, nos dando um direcionamento, tá? De como é importante a gente saber utilizar essa ferramenta e tê-la sempre como contingência para momentos perigosos, como foi agora esse processo empresarial durante a pandemia. Nazareno, muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua, fique à vontade aí, você tem 20 minutos para discorrer sobre o tema. Aviso a todos, nós estamos transmitindo pelo YouTube, quem quiser fazer perguntas, faça pelo YouTube, tá certo? Que aí, ao final das duas palestras, nós vamos responder as perguntas dos internautas que estão aí nos assistindo, tá bom? Nazareno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Magnólia, Núbia, Associação Comercial. Muito obrigado por esse espaço. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Bom, vou compartilhar um pouco aqui minha tela para falar um pouco para vocês sobre o poder do dinheiro no tempo, né? Hoje eu sou um especialista em investimentos financeiros, né? Esse ano completo 21 anos nesse mercado financeiro, eu já passei por 9 bancos de investimento lá atrás e hoje como um escritório de investimentos, né? Investimentos financeiros mais conservadores, moderados, arrojados na Bolsa de Valores. Cuidamos hoje de mais de 1.000 empresários, médicos, na gestão financeira de seus recursos, pessoa física e algumas empresas também, né? A Núbia lá um pouquinho mais na frente vai falar um pouco dessa gestão de empresas. Vou falar um pouquinho aqui sobre o custo do dinheiro no tempo, o valor do dinheiro no tempo para as pessoas físicas também, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui para vocês minha tela. Bom, AlphaWays é como se fosse a Mirante, vamos brincar assim, a XP é como se fosse a Globo, né? Somos credenciados a XP Investimentos, hoje estamos na Ásia, Europa, né? Estados Unidos, aqui também no Brasil, com esse mundo de investimentos financeiros, né? É importante sempre lembrarmos do caixa, tanto para a pessoa física, você ter caixa é comprar em momentos de crise, né? Antes da pandemia, o Brasil tinha cerca de 8 trilhões de reais, né? Menos do que 2 trilhões em dólar. Isso é 2% do dinheiro do mundo. Mas, na atual conjuntura, em pandemia, o Brasil passou para 10 trilhões de reais na mão de menos pessoas. Aquelas que tiveram caixa, que se planejaram, compraram sim, fizeram melhores fusões, joint ventures, né? Incorporaram-se em outras empresas, compraram mais barato, seja empresas, seja também na Bolsa de Valores, né? Então, a importância de você ter uma reserva de emergência, uma reserva de caixa, uma reserva de expansão, né? Esse um pouco desse domínio desses números, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês o valor do dinheiro no tempo, né? Esse mindset de investidor, né? Então, você é empresário, do seu prolabore, dividendos, participação do lucro, quanto que você retira, né? Tanto para a pessoa física quanto para a empresa, né? Qual a sua receita mensal, de onde ela vem, quanto você deve pagar-se, né? Quanto você deve incluir ali para reserva de expansão, reserva de contingência, tá? Como separar o dinheiro da pessoa física para o dinheiro da pessoa jurídica, né? O Brasil são ali quase 20 milhões, especificamente 19,7 milhões de empresas e 21% dessas empresas não permanecem em 2 anos, né? Elas quebram em menos de um ano, né? Justamente por
muitas vezes não conseguir essa gestão de pessoas, gestão do caixa, né, da expansão, do crescimento. Dizem que uma empresa ela quebra 3 anos antes, 5 anos antes, né? Quando você para de crescer, você começou a morrer. Então, essa é a importância de crescer continuamente. E crescer é uma taxa interna de retorno, às vezes, superior aos seus players, aos seus concorrentes, né? Bom, ter em mente esses objetivos. O que você faz com o dinheiro da empresa, com o seu dinheiro? Né? O que você busca? Né? Qual o objetivo, né, de sua empresa? Quanto que ela deve crescer? Quanto que você deseja também investir mensalmente para um objetivo? Seja uma viagem, seja viver de renda, fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor, seja viver da rentabilidade acima da inflação, né? É importante todas essas reflexões aqui para entender o valor do dinheiro no tempo, né? Aqui falando um pouco também da pessoa física, tá? Eu atendo vários clientes mais conservadores, moderado e arrojado, esse é um termo mais do Banco Central do Brasil, montando uma carteira eficiente, né? Hoje a minha especialidade é muito esta. Muitas vezes as empresas também fazem isso, tá? Deixa o dinheiro aplicado e aliena esse volume de investimento com custo menor. Tá? Hoje é uma tendência na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil isso já está acontecendo, né? Você deixar o seu dinheiro em rentabilidade com um especialista e buscando, sim, um recurso mais barato, chama-se criação de dinheiro. Então você aloca ali uma parte conservadora com a baixa volatilidade, uma parte mais moderada, chamada de média volatilidade, uma parte mais arrojada com uma alta volatilidade, né? Então, em reservas de longo prazo, são títulos de renda fixa, onde títulos de empresas não Nazareno, financeiras, empresas da Vale, Petrobras. Nazareno, desculpe interrompê-lo, estamos pedindo para você falar um pouquinho mais alto, que está um pouco baixo o seu áudio, se você fosse possível. Obrigado. Melhorou agora? Tá ótimo, né? Ok. Então, voltando aqui um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui a questão de se montar uma carteira eficiente, né? Pensando na alocação desses recursos, seja da empresa ou da pessoa física, tá? Como empresa, já existe alguns players que alienam esse valor da sua aplicação financeira, porque ao lado você tem um especialista que tende a orientar com que esse recurso financeiro ele comece a ter uma melhor rentabilidade do que o que você possa pegar de empréstimo, né? Nessa parte aqui de baixa volatilidade, que é a parte conservadora, muitas vezes você consegue o que a gente fala LTV, 80% dos recursos ali aplicado em empréstimos financeiros, né? Você aloca em empresas não financeiras, como uma debênture da Vale, da Petrobras, da Suzano, muitas vezes pagando IPCA, que é a inflação, mais uns juros de 4,5%, e, paralelamente, você pode conseguir um empréstimo com a rentabilidade CDI mais 3, né? E você aloca essa carteira, faz a sua alocação diversificada com fundo de multimercados lá fora também, né, na Ásia, na Europa, alguns fundos imobiliários, fundo de ações, carteiras de ações com ações recomendadas, ações hoje que eu chamo renda fixa da Bolsa. Você pega a melhor ação do setor financeiro, a melhor ação do setor do varejo, a melhor ação do setor da saúde, a melhor ação do setor da indústria. Você aloca, monta uma carteira de investimento pensando no longo prazo, né? Médio e longo prazo, para a sua empresa, para a pessoa física também, tá? Isso gera uma segurança quando você diversifica, né? A gente diversifica muitas vezes. Quando a empresa precisa, quando é um capital da empresa, nós deixamos mais recursos aqui no que eu chamo defesa da carteira. Você deixa ali em média 70%, né? Ali no meio do campo 20% e no arrojado ali 10%. Então esse equilíbrio
ele gera, sim, uma excelente rentabilidade no médio e longo prazo, e você consegue alienar esses recursos e pegar um recurso financeiro para a sua empresa, tá? Esses produtos, como eu falei agora há pouco, são produtos do governo, emitidos pelo governo, são títulos públicos de empresas não financeiras, né, como Vale, são de bancos, emissões de bancos. Com isso, essas emissões você consegue, muitas vezes, atrelar um título pré-fixado, né, de 10% em 5 anos. Né, quando você diminui a liquidez, você consegue aumentar a rentabilidade. Existem títulos pós-fixados, onde você aloca 120% do CDI, isso significa que o CDI acompanha a Selic, né, que hoje está 3,5%, mas com tendência de chegar a 5,25% esse ano e ano que vem 6%. Né? E o título composto, onde você pega o IPCA, que é a inflação, mais uns juros de 4,5%. Né? Esses são produtos mais conservadores, onde você investe ali na sua carteira de investimentos. Né? Produtos mais moderados são multimercados ou fundos imobiliários, e arrojados são ações ou fundo de ações. Né? Olhando aqui no mapa, né, no gráfico, a gente pode perceber como eles se comportam. Né? Os produtos mais conservadores são uma linha reta. Né? Aqui é um link direto com o Banco Central, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? Quanto que rendeu o CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é muito próximo ali da Selic, que é o dinheiro que banco empresta a outro banco, girou em torno de 15%, 14,79% especificamente. Né? E o meio do campo, ali, produtos mais conservadores, a gente pode perceber ali uma rentabilidade, né? Lógico que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Né? Então, o meio do campo ali, produtos conservadores renderam uma média ali de 32% nos últimos 3 anos. Né? E os produtos mais arrojados, como a gente pode perceber, são fundos de ações que compram, sim, excelentes ações, bem diversificadas de vários segmentos, mesmo com uma queda, com a pandemia, no longo prazo ela tende de ser bem superior aos demais outros produtos. Né? Então, quando você monta uma carteira de investimento, seja para sua empresa ou como pessoa física, você deixa o mercado financeiro trabalhar a seu favor. Né? Então, grandes gestores, grandes analistas que alocam esses recursos, esses títulos, essas ações, todos são homologados ao Banco Central, né? e regulamentados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil. Né? Hoje são 15 mil produtos financeiros no Brasil. Então, quem diz que é fácil está em seu alto engano. Né? É complexo. Aqui é uma forma de resumir isso para vocês. Né? E se a gente olhar os índices, o indicador, só um pouquinho, não está passando aqui meu slide. Se a gente olhar os indicadores como o Ibovespa, que é essa curva, que é esse gráfico preto, né, que ele caiu, o Ibovespa rendeu, sim, 32% nos últimos 3 anos. Né? Então, um fundo de ações ou uma carteira de ação, ele é preparado, o gestor, o analista, para superar esse indicador. Né? Tudo bem até aqui? Eu tenho mais alguns minutinhos aqui. Se tiver alguma pergunta, pode me fazer. Tá bom o áudio, né? Ótimo. Então, às vezes não dá, ou seja, todavia não dá para escolher rentabilidade, liquidez e segurança. Né? É importante uma escolha. Então, aquele dinheiro que tem liquidez é aquele dinheiro da reserva de emergência, reserva de oportunidade da empresa, né? Que muitas vezes ignoramos. Né? Ignoramos da liquidez da empresa ou da pessoa física. É vital para o negócio, é vital para a pessoa física para que você possa comprar mais barato. Né? Só para vocês terem uma ideia, hoje é especificamente 86 trilhões de dólares. Né? Atualmente, os 6 bancos mundiais eles imprimiram quase 28 trilhões de dólares nos últimos 10 meses. Então, o mundo tem muita liquidez, porque a inflação de demanda ela ficou muito baixa. Então, com isso, você conseguiu ali imprimir dinheiro. E para onde vai esse recurso? Né? Para as empresas que estão mais preparadas. Né? Dinheiro atrai dinheiro. Então, gestão é muito importante no seu negócio, na sua pessoa física, tá? Esse
eu trabalho aqui identificando o perfil, o momento de vida da empresa, né, o conhecimento de cada sócio, para alocar melhor a segurança, a rentabilidade, a liquidez desses ativos, tá? Alguns pilares, só voltando aqui um pouco, alguns pilares é importante no valor do dinheiro no tempo, tá? A quantidade de recursos que você aloca na reserva de expansão, na reserva estatutária, né? Isso forma um caixa, tá? Então, todo o seu recurso financeiro, se você já investe, se você compra produtos, se você não se preocupa com esse aporte mensal na carteira de investimento da empresa ou da pessoa física, isso faz com que você, muitas vezes, ande menos do que os demais, tá? O dinheiro é importante. Como é que você acessa esse capital, né? Como você acessa esse capital no mercado, né? Esses aportes, muitas vezes, eles vêm ou de sua reserva própria ou de um terceiro, de bancos ou de sócios capitalistas, né? Eu não sou muito fã do sócio capitalista porque ele vai implementar recursos no teu negócio e ele vai para a praia, né? Então, às vezes é interessante atrair um sócio que possa também colocar a mão na massa ali e você criar o que a gente chama de partnership, né? Então, você faz um documento no direito societário, como hoje é a XP, como é a Alpha Ways, e anualmente, a cada balanço patrimonial, né, aquele período de 30/4 de cada ano, a Nube pode falar um pouquinho melhor sobre isso, você incorpora ações para esse sócio que implementou negócio, que implementou capital no teu negócio, né? Então, com isso, você vai atraindo capital. Então, esses 5 pilares, né, aportes, rentabilidade do teu negócio, ativo, VPL, né, o custo-oportunidade, o VAC, como também no mercado financeiro, que a gente fala, o CDI, o Ibovespa, esses indicadores, né, eles se resumem todos em rentabilidade do teu negócio. O conhecimento é importante para você entender todos esses indicadores e saber se a tua carteira de investimentos está acima desses indicadores, se o teu negócio está acima desses indicadores também. Senão, muitas vezes vem ou compra você ou quebra você, né? Tem uma máxima no mercado financeiro americano que diz assim, ó, uma empresa ela foi feita para ser incorporada, né, ou quebrada, né? Empresas de segunda geração hoje no Brasil é raro, né? Então, o que aconteceu? A empresa ou ela quebrou ou se incorporou, né? Lembra da Budweiser americana de quarta geração, né? Empresa de terceira, quarta geração é muito complicado. São raras, não é que são complicadas, né? Então, o valor do dinheiro no tempo, entender de todos esses indicadores é vital para o teu negócio, né? Estou tentando fazer um paralelo aqui com a pessoa física à pessoa jurídica, como o Fernando me pediu, tá? Então, o que eu vou olhar aqui agora para concluir aqui meu assunto, tá? Eu sei que o tempo é bem curto, né? Então, na ampliação de patrimônio do teu negócio versus o tempo, né, mesmo que você... O tempo é vital, é o primeiro indicador. Depois a gente olha ali o que a empresa tem de caixa ou a quantidade de aportes que você possa fazer para lá na frente você construir uma empresa mais sólida ou uma carteira de investimentos, né? Olha, a ampliação do patrimônio versus o tempo. Você alocando um recurso todo periodicamente na tua empresa ou na pessoa física, qual a taxa de rentabilidade da tua empresa, né? Qual a taxa de rentabilidade da tua carteira de investimento? Vamos supor 1% ao mês, com R$1.000, né? A gente consegue lá na frente pensar em 880 mil. Né? Se a gente olhar, só foi investido 250 mil. Se eu não considerar os juros compostos, né, o valor do dinheiro no tempo. Né? Então, eu atendo a alguns investidores que no final do ano eles chegam para mim e falam, Nazareno, quanto que rendeu a minha carteira de investimentos acima da inflação? Resgata que eu vou viajar. Não aconteceu muito isso na pandemia, mas antes da pandemia, isso é comum acontecer. Resgata que eu vou para a Europa, que eu vou viajar, que eu vou montar um outro negócio. Né? O dinheiro atrai dinheiro. Então, entender desse valor do dinheiro no tempo faz com que você saia na frente.
Se você aumentar as reservas de expansão ou a reserva de aporte, você não apenas dobra o capital lá na frente, é um pouco maior, né? Por questões dos juros compostos, tá? E se eu aumentar o tempo, veja que eu acumulei muito mais recurso financeiro, né? Então, fazer o dinheiro trabalhar a meu favor, a rentabilidade, os juros compostos, né, a inteligência financeira por trás, isso é vital para seu negócio. Eu tenho mais aqui, Fernando, deixa eu ver quanto tempo, né? Mais 2 minutinhos aqui, só para fazer um paralelo, porque lá atrás eu fui camelô, né, em Fortaleza, aos 8 anos de idade. Eu cheguei em São Luís no final de 2009 para montar uma agência de banco, ali no Marco Center, né, cuidar de 300 investidores. Vim para cá para passar um ano. E eu mudei o meu MBA de Fortaleza para cá, aqui no Exam, Finanças, Controladoria e Auditoria, e comecei a entender muito de negócios. E criei negócios. Hoje a gente já vai para o 3º negócio, Recife, aqui São Luís, vamos agora para Fortaleza, montando negócio, né? Entendendo esses indicadores, o custo do dinheiro no tempo, né? Entendendo a margem líquida de cada negócio, tá? Então, lucro líquido, né, menos impostos, o lucro líquido após os impostos dividido pela receita total, você tem ali a margem líquida. Se você mensura esses indicadores, todo ano você dobra de tamanho, né? Se você não dobrar, o concorrente do lado vai dobrar, né? Outro dia eu estava conversando com os ex-sócios da UDI e eles falaram, se eu não vender, os caras da Redditor vêm e montam aqui, né? A DASA chegou ali no São Domingos e disse, olha, se vocês não fizerem negócio, a gente vai, porque o mercado é assim, o fluxo é maior do que o fundamento, né? O fluxo é maior do que os indicadores. Então, quanto que o teu negócio deveria crescer por ano? Só te interromper um pouquinho para dar um conceito interessante, Nazareno. Tem um escritor antigo aí, administrador, que foi dono de uma empresa de calças masculinas passado, de calças jeans, que era o Ricardo Senna, e ele tinha um ditado, que virou até o livro dele, quem não faz poeira, come poeira. Né, Nazareno? Então é bem isso o mercado, né? Quem corre mais, tem mais chance, quem consegue gerar mais recursos, acaba adquirindo aqueles que não estão no mercado mais com a mesma velocidade. Continua aí, Nazareno. É verdade, muito obrigado. Não, já concluindo aqui, já estourou meu tempo em 1 minuto, tá? Mas eu tentei adaptar aqui os indicadores do mercado financeiro aos negócios empresariais, que é a minha praia mesmo, assessorar grandes investidores, pequenos investidores, a criarem moeda, né? A ter uma carteira rentável de investimentos, preservando sempre a segurança, né? Mas por trás, eu sou um empreendedor, né? Eu estou há 32 anos empreendendo, então, mesmo tendo passado ali em bancos, então eu me preocupo, sim, em olhar os indicadores, o balanço patrimonial, o DRE, a TI, a VPL, o VPL do meu negócio aqui, como crescer acima dos players de mercado, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, Nazareno. Já adiantando, tiveram muitas perguntas aqui, viu, Nazareno? Eu vou só dar o nome das pessoas que perguntaram, nós vamos responder, vamos fazer as perguntas ao final da segunda palestra, que é a nossa querida Núbia, consultora financeira, educadora financeira, diretora da nossa casa, vai fazer agora falando sobre a parte que é parte das perguntas, né? Então, eu queria pedir só um pouquinho de paciência aí para o Luiz Honório Serafim, para o Sérvulo Nascimento, para o Cláudio Lustosa, que foram pessoas, mais alguns outros que já perguntaram aqui. Nós vamos responder, botar as perguntas ao final da segunda palestra. Tá? Nazareno, muito obrigado aí por essa visão de investimentos. Já adianto para muitos que perguntaram, é possível sim, num momento desses, quando você está lutando para sobreviver com sua empresa, lembrar que aquele dinheiro que fica parado no teu caixa, esperando a hora do pagamento, ele é um ativo que pode ser colocado como receita financeira, tá? Mas isso a gente vai deixar para responder aí o Nazareno e a Núbia no final da segunda palestra.
Núbia, muito obrigado. Agora com você, vamos falar sobre gestão, sobre planejamento de finanças das empresas. Perfeito. A palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite pessoal aí que tirou esse tempinho para nos assistir. É sempre um imenso prazer, né, fazer uma imersão nesse mundo de planejamento, de dinheiro, né, de investimento. E eu vou compartilhar aqui a tela para ficar melhor um pouco do material que eu preparei. E um minutinho só, por gentileza. Mas nessa noite de segunda-feira, que muitos querem descansar, mas tem que descansar carregando pedra, né? Tem que descansar aprendendo. O empresário não descansa, Núbia, está todo mundo aprendendo o tempo todo. Aprendendo, relembrando, né? E assim vai, né? Bom, depois desse momento, né, com o Nazareno, em que nos colocou muitas informações aí relacionadas a investimento, carteira, né? E aí vem a pergunta, e agora? Como é que a gente faz como gestor, né? Para chegar no nível de todos os meses fazer aportes, todos os meses aplicar, né? Chamar o Nazareno para ir lá, para dizer, olha, tenho aqui X valores, né? Para começar a investir. Por onde é que a gente começa, né? E a gente entende que é um desafio para muitas empresas, principalmente hoje, principalmente na pandemia, né? Esse momento em que muitas empresas precisaram mais do que nunca colocar em prática, revisar, refazer seus planejamentos. E digo mais, muitas empresas foi onde elas começaram realmente ali a entender o porquê do planejamento. Tá? E eu tenho ouvido muito de alguns clientes e o contra-argumento, né? Mas, Núbia, o que adianta planejar se vem um fator externo e causa tudo isso e a gente tem que começar praticamente do zero? E aí, claro, eu devolvo a pergunta. Para você que tinha um planejamento, você tem essa dificuldade, imagina que não tem de jeito nenhum. Né? Quem fica ali, muitas vezes, só preocupado com o operacional, não cria ali uma reserva de emergência, não tem, vamos dizer assim, um planejamento a médio e longo prazo, que infelizmente é a realidade de muitos negócios, trabalhar mais para ver o que tem para pagar até o final do mês, no máximo até o mês que vem. Isso acaba sendo comum, acaba sendo rotineiro. E as consequências surgem em razão de um fator externo, né? E não tem um exemplo mais presente do que esse que estamos vivendo. E como o Fernando colocou, é possível? É possível. Mas e agora? O que a gente pode fazer? Né? Qual é o primeiro passo que a gente pode dar? E aí eu trago aqui um pequeno lembrete, né, do ciclo do planejamento, né? Onde nós temos o definir o que a gente quer, acompanhar, cortar, reduzir, realocar. E é um ciclo, né? Planejamento, ele não para nunca. E quando você trabalha por qualidade do seu produto, quando você precisa ter todo o envolvimento de gestão, é dobrado essa preocupação, é dobrado esse cuidado. Tá? Nós tivemos muito recente, por conta da pandemia, por exemplo, o Pronamp. Né? O Pronamp, ele foi não vou dizer benefício, porque não é benefício, né? Mas foi uma ferramenta que o governo utilizou para que pudesse ali amparar as empresas, né? Sendo que muitas empresas elas já vêm ali com um ciclo de financiamento constante, né? Então, pega empréstimo, vai lá e paga, pega empréstimo, vai lá e paga. Quando a gente fala de gestão e a gente coloca um planejamento do lado, a gente entende e faz a seguinte pergunta: até que ponto empréstimo é bom? Né? Será que vale a pena eu pegar um valor emprestado com uma taxa menor para eu poder investir? Tá? Acreditem, tiveram pessoas que fizeram isso, tá? Que usaram sem a necessidade daquele momento, mas pegaram o valor do Pronamp e fizeram investimento porque na análise que foi feita valia a pena. Tá? Eu não sei os resultados, claro, eu não tenho essas informações técnicas, né? Mas para muitas pessoas, tá? Tiveram um planejamento, usaram e viram que seria vantagem. Já para outras, o Pronamp nada mais foi do que uma ferramenta que veio ali para, vamos dizer assim, desafogar um pouco, né? Para tirar a corda um pouquinho, tá? Se foi a solução, bom, esse não é o ponto de discussão. Fernando também atua nesse segmento, ele sabe bem do que eu estou falando. Né, Fernando? E teve um problema muito constante no Pronamp.
a chamada movimentação, relacionamento banco, tá? As empresas entraram em um ciclo em que gestão e planejamento ficou um negócio, se já não existia, já ficou um pouco de lado, né? Mas e aí? Como é que a gente pode fazer nesse momento? O que, que você pode atrair mais para a sua empresa? Aí a gente volta, tá? Para um cuidado dobrado em relação a todas as ações que estão sendo feitas. Quando falamos planejamento, definir, acompanhar, cortar, reduzir, realocar, quer dizer que constantemente você precisa acompanhar seus números, acompanhar seus índices, entender o seu negócio, entender como funciona. E quando a gente fala de entender, nem sempre é só a questão operacional, mas fazer a leitura também dos seus relatórios. É você sentar e trabalhar aquela análise gerencial, que muitos nem chegam a ter esses dados, não conseguem ter indicadores, porque o problema está lá na ponta, né? Está lá no começo. Está naquele hábito que não foi feito, está naquele relatório que não foi verificado, tá? E aí, com isso, ele não consegue ler. Se ele não consegue ler, qual é o resultado? Será que o empréstimo vai resolver? Tá? Será que não vai ser mais ali o impulso, certo? Para que aquela empresa venha a morrer? Eu sei que para muitas empresas é uma realidade que diz assim, não, mas eu tenho folha de pagamento, eu não tive outra opção. Não estamos questionando como cada um fez. Pelo contrário, esse trabalho voltado para a financeira, ele é um trabalho em que a gente busca identificar o que pode ser feito agora para prevenir depois. A gente busca, nesse momento de pandemia, trazer assuntos de gestão como forma de alertar, como forma de conscientizar, que é possível, sim. Para muitas empresas, Nazareno, a própria questão do investimento, de ter aplicações, acaba sendo algo ali, vamos dizer, difícil mesmo, porque sempre espera sobrar dinheiro para aplicar. E essa é uma realidade da pessoa física e é uma realidade da pessoa jurídica, tá? Sempre espera dinheiro para aplicar. E a gente se depara aí com muitos desafios dentro da gestão. Com a seguinte situação. Nós, certo? Nós vamos colocar que a grande maioria das empresas não trabalham a longo prazo, médio e longo prazo, tá? Então, existe um percentual de microempresas em que não planeja, se planeja 1 mês, 2 meses, 1 ano, às vezes começa a trabalhar, começa a inserir, tá? Mas não conseguem chegar ali realmente ao que se quer em termos de resultado, tá? E aí eu trago uma pergunta, né? Como é que você tem planejado a sua vida? Fazendo uma ligação com a pessoa jurídica e a pessoa física. É uma pergunta, claro, voltada muito para os empreendedores, né? Em que eles tiram o salário deles da empresa. Né? Em que eles tiram o salário deles da empresa. E hoje, mais do que nunca, refletiu muito, porque se a empresa ela não tem lucro, se ela não chega a ter um resultado positivo, como é que o sócio vai lá e vai conseguir sobreviver? Né? Como é que ele tem feito isso no dia a dia? Quais são as manobras, né, que foram feitas? E aí é onde a gente entende também que precisou haver aí uma mudança de comportamento, alimentação de novos hábitos, né? A busca realmente ali por algo em que, opa, agora não está bom, mas vamos trabalhar para a gente melhorar, né? Ao passo que também tiveram empresas que se prepararam, não para esse momento, claro, mas tinham ali uma reserva de emergência, né? E aí é onde entra aquela oportunidade, em que eu comento que, nesse momento, algumas empresas, elas conseguiram ali passar por tudo isso e alavancar seus resultados. Por que será? É em razão de benefícios de algum produto? É a gestão? É onde parou realmente ali para analisar? Eu mesmo tenho clientes que chegaram e disseram, Núbia, para mim, esse momento de pandemia, financeiramente falando, não foi ruim. Eu consegui me organizar, eu consegui reduzir, eu consegui ver outras formas de trabalho e que tudo isso gera resultado, que são os lucros que todos nós buscamos, né? São os lucros que nós queremos como empresa, que nós queremos como sócio. Para quê? Para que a gente chegue, para que nós cheguemos a investir, para que a gente consiga chegar à nossa independência financeira, né? Que é o sonho de consumo do brasileiro. É investir, guardar dinheiro para daqui, quando tiver seus 60, 70, 80 anos, não ter nenhuma preocupação.
Mas e aí, será que está sendo planejado da forma correta? Será que esse olhar a longo prazo, ele tem se fortalecido nesse momento? Porque é aproveitar, ver aquilo que não se conseguiu fazer, para que nesse momento, se for preciso, começar do zero, né? Se for preciso. E aqui eu trago uma reflexão, né, em relação como anda o seu planejamento empresarial, né, versus planejamento pessoal, né? Como é que as empresas têm se comportado? Como é que ela tem, de fato, olhado para a sua empresa e para a sua vida pessoal? Eu não sei se vocês sabem, né, mas na contabilidade tem um gráficozinho que a gente usa, que é onde nós chamamos que tem a empresa pobre e o sócio rico, né? Tem o sócio rico, aliás, tem a empresa rica e tem um sócio pobre. Quando o correto é a empresa rica e o sócio rico, tá? E isso é uma brincadeira que a gente tem no mundo da contabilidade, mas é uma brincadeira com fundos de verdade, né? Então, às vezes, tem aquela empresa ali que ela está sobrevivendo, mas por uma desorganização de gestão, o sócio acaba, às vezes, retirando muito mais do que a empresa tem capacidade para segurar naquele momento, né? E daí se justifica o índice de inadimplência, se justifica todo dezembro ter que pegar empréstimo, se justifica até mesmo a empresa ter tributos em atraso, porque acaba sendo uma situação normal, né? Enfim, acaba sendo um cenário que não é um cenário muito favorável. E aí, quando a gente vem para o planejamento pessoal, tá? Como que você tem feito? Tem realmente cuidado ali da sua vida futuramente? Você tem buscado alternativas dentro da gestão em que os dois consigam ter benefícios, tanto a empresa quanto a pessoa física, tá? E a gente entende que a gestão nesse processo é o que faz toda uma diferença. Não é só uma gestão, como eu falei no início, né, da parte operacional, mas é um todo, né? É você estar dentro da empresa. Eu ouvi, e claro, Núbia, tem coisas que eu não sei fazer, perfeito. As consultorias, elas existem para isso, né? A própria associação comercial, hoje, ela tem um portfólio de serviços que podem ser oferecidos e que, de repente, pode ajudar, tá? Eu ouvi recentemente de uma empresária que, depois que ela contratou a primeira consultoria, ela não vive mais sem consultoria, tá? Por quê? Porque ela entende a necessidade, ela entende que é importante ter auxílio de terceiros, ter auxílio de especialistas dentro da empresa para que possa ali seguir, né, juntos com o mesmo propósito. Então, não tem como você desvincular a sua empresa, né, da sua vida pessoal. Daí todo o cuidado que nós gestores precisamos ter diariamente. Aqui eu montei um tijolinho, né, só para a gente conversar um pouquinho, em que não tem como a gente falar em construção, não tem como a gente falar em criar reservas, não tem como falarmos de independência financeira, sem que a gente entenda que as ações diárias é o que vai fazer diferença, né? Monitoramento, a inovação sempre, todos os dias, é sempre buscar fazer um pouco diferente, é chegar ao cliente, tá? É buscar conhecimento constante mesmo, como o Fernando falou, né? O empresário, ele não descansa, né? Ele descansa carregando pedra, tá? Ele precisa ali, tudo que ele vai fazer, ele consegue conectar o que ele está vendo, o que ele está assistindo, se o filho está brincando, se está passando no jornal, o que ele pode agregar na empresa. Essa é a realidade, mas nós gostamos, né? Nós gostamos desse cenário, né? A ousadia, que é necessária sempre, 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 tá? Tudo isso para quê? Para que a gente trace um planejamento e a gente cada vez mais busque realizar os nossos sonhos. E mais do que isso, né? Nós não somos empresários sozinhos, né? Nós somos empresários que temos colaboradores, temos fornecedores, temos clientes. Então, tudo que nós fazemos tem relação direta sempre com outra pessoa, e muitas vezes os sonhos daquela pessoa estão ali nas nossas mãos, né? E qual é o cuidado que a gente tem tomado? Então, não tem como eu falar de gestão, não tem como falarmos de um planejamento financeiro
falarmos de crescimento sem que a gente entenda a necessidade diária que nós, gestores, somos responsáveis por todos os dias ali alimentarmos, por todos os dias ali fazermos um pouquinho mais, né? E aí eu trago uma pergunta, tá, para quem está nos assistindo. Pessoa jurídica e pessoa física, você tem feito o dever de casa direitinho, né? Tem realmente feito, tirado o seu prolabore como tem que ser, tem acompanhado ou não? Ou a empresa tem 2, 3, 4 caixas e depende do dia, tá? Investimento só quando sobrar, mas nunca sobra, porque sempre tem outras prioridades, certo? E isso, quando a gente traz a pessoa física e a pessoa jurídica, no mundo contábil, a gente chama isso de princípio da entidade, né? Em que o que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física é da pessoa física. E enquanto o empresário ele não entender como funciona essa relação, sempre vai ser algo misturado, sempre vai ser algo confuso, e eu digo mais, os dois terão problemas, porque em um determinado momento a sua pessoa física vai refletir na jurídica e a jurídica vai refletir na pessoa física. Então, o primeiro passo é o entendimento dessa relação. Você precisa ser gestor, precisa ser empresário, precisa ser funcionário, precisa ser operacional, precisamos ser tudo. Se nos propomos a isso, então nós temos também que fazermos o dever de casa, né? Fazemos o dever de casa direitinho. E aí é onde entra, novamente, consultorias, planejamentos estratégicos, pequenas ações que façam a diferença, tá? Mas tudo isso com um propósito. O que eu quero? Eu quero só crescer? Eu quero, daqui a um tempo, estruturar minha empresa e eu quero vender? Eu já tive situações aqui, Fernando, de pessoas que chegaram para mim e disseram, Nubia, eu quero vender a minha empresa. Eu disse, certo, ok. Vamos fazer, então, um levantamento, vamos ver como é que sua empresa está, que número que a gente chega. E a empresa me vem cheia de débito fiscal, débito de receita, débito de tributo. Um produto não é um produto rentável, mas ele quer vender a empresa. Passivo maior do que o ativo, irmãos. Não, e aí ele diz assim, se eu achar quem compre, eu digo certo. Mas, olha, qualquer pessoa com o mínimo de experiência, o mínimo de conhecimento, não vai comprar sem, no mínimo, saber o que está por trás dos papéis. Tá? Então, muitas pessoas ainda têm essa ilusão de querer repassar a empresa, querer vender a empresa, mas sem cuidar. E eu sempre, mas existe vendas, os grupos compram, mas existe toda uma negociação. Então, se você, Nubia, eu não quero mais continuar com o negócio, ok. Então, estrutura a empresa para você vender. É mais fácil, é mais rentável, você ganha mais. Dando uma contribuição, Nubia, nós trabalhamos com M&A, com a compra e venda de grandes empresas, né? Sim. O primeiro passo, como você está falando, se você não conhece seus números, ninguém vai olhar a sua empresa para comprar, porque ele não vai ver o que você acha que tem. Sim. Tá? Ele vai ver os teus dados contábeis, ele vai ver o teu patrimônio, ele vai ver o teu grau de endividamento, ele vai ver as tuas despesas tributárias. Então, o primeiro passo, como você falou em planejamento, é conheça a si mesmo, né? Exatamente. Tenha em mãos todos esses números para aí sim você poder pensar numa negociação da sua empresa. Perfeito. E olha que essa frase é milenar, né? Conheça a si mesmo. E ela é usada para a pessoa jurídica e para a pessoa física, tá? E aí, Fernando, como eu estou cronometrando aqui o meu tempo, né? Claro. Tá? É fácil, gente? Não é. Né? Mas é possível, tá? É possível. Quando propomos esse assunto para Conexão ACM, claro que a intenção seria falar 3 dias sobre o assunto, né? Porque é gostoso de falar, é bom. A gente sempre lembra de várias situações que podem contribuir para o empresário. Mas o nosso principal objetivo é trazer, nesse momento, um pouquinho mais de conscientização em relação à gestão. Eu quero investir? Quero. Meu sonho de consumo é daqui a 20 anos passar só para assinar documento e olhe lá? Mas o que eu estou fazendo agora? Como é que está o meu planejamento
a longo prazo, a médio prazo, para que aquele dinheiro que eu tanto quero, né, que seja um benefício, ele realmente aconteça, ele realmente venha. Ou eu estou fazendo a mesma coisa todos os dias? Não, amanhã eu pago, depois eu vejo. Amanhã eu pago, depois eu vejo. Amanhã eu pago, depois eu vejo. Tá? Se pensar dessa forma, pode vir até saco de dinheiro. Nunca vai ser o suficiente, porque vai depender de propósito, vai depender do planejamento. Dessa forma, o dinheiro não vem. Isto é fato. Dinheiro atrai dinheiro. Já vimos isso hoje 3 vezes. Então, vamos nos lembrar sempre. Dinheiro atrai dinheiro. E o planejamento, ele serve para isso. Para que a gente trabalhe, para que a gente faça tudo a nosso favor. Palavra com você, querido. Maravilha, Núbia. É sempre bom a gente lembrar dessa parte do planejamento, né? Nós que trabalhamos com a parte de gestão financeira, gestão empresarial, eu não canso de dizer, Núbia, que se você não conhece seus números, você nunca vai saber se você está crescendo, está diminuindo. E é por isso que muitas empresas são pegas de surpresa, né? Na hora que a bicicleta, que é esse termo mais vulgar da gente trabalhar, quando você pega dinheiro para cobrir uma dívida antiga e vai cobrindo uma da outra, quando a bicicleta quebra, que é a hora que você não tem mais de onde tirar recurso, seus créditos começam a ser bloqueados e aí o processo de recuperação é mais difícil, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então planejamento é tudo, né? E saber tratar o teu dinheiro também que está dentro da empresa andando, como foi passado pelo nosso amigo Nazareno, é fundamental, né? Então eu queria agradecer os dois e vamos para as perguntas, né, dos internautas aqui da turma que está nos assistindo. E primeiro eu queria corrigir uma gafe minha. Eu falei Cláudio Lustosa, mas não é Cláudia, né? É a Cláudia Coveiro Lustosa que nos mandou uma pergunta. Tá? Então, Cláudia, me desculpe porque eu li rápido aqui, às vezes a falta do óculos gera esse tipo de problema. Que é a primeira pergunta para você, Nazareno. Tá? Dá para pensarmos em um planejamento de investimentos, né, considerado quando as empresas precisam ainda sobreviver, as empresas contam com reservas para investir ou gastaram tudo que tinha, né, para se manter vivas, ou gastam tudo que tem para se manter vivas. Deixa eu corrigir aqui minha leitura, que ficou ruim hoje. Tá? A Cláudia está nos perguntando o seguinte, tá? Dá para pensar numa carteira de investimento, mesmo com esse momento difícil, em que as empresas estão gastando tudo para sobreviver? Quem fala? Núbia ou Nazareno? Fiquem à vontade. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Fernando. É vital o planejamento. É como pagar impostos. Não tem como fugir, né? A gente esquece desse conhecimento, né? Reservas é como imposto. Paga-se o governo, os bancos, os funcionários e, por último, os sócios. A reserva entra aí. É vital, né? Concordo. Vamos lá. O Luiz Honorário Serafim faz a seguinte pergunta. Sou dono de uma microempresa de processamento de alimentos em Goianésia. Olha aí que coisa boa. Pessoas de fora do Maranhão também entrando em contato aqui na nossa live. Tá? Uma empresa como a minha pode se beneficiar deste conceito? Ou esse tipo de conceito é só para gente grande, digamos assim? O conceito de investimento. A sua apresentação, Nazareno, já mostrou aí, começando com um pequeno investimento, né? R$1.000 por mês. Então, fica à vontade aí para responder. O que ele perguntou é se dá para começar com pouco, né, Fernando? Foi isso. Né? Sim, deve-se, né? De pequeno. Os grandes, se a gente olhar a história do Warren Buffett, o 8º homem mais rico do mundo, ele começou lá com pouquíssimo dinheiro, né? Composto. Hoje, com R$30 você investe no Tesouro Direto, né? A ação da Itaúsa, que está sendo recomendada por grandes analistas, por isso que eu posso falar aqui, custa menos de R$9, né? Hoje é uma grande ação de tecnologia, né, do Banco Itaú por trás. Então tem que começar,
Perfeito. Perfeito. E eu complemento ainda, Fernando, que o que leva hoje uma boa parte das pessoas não começarem a investir é o hábito. Tá? É o hábito. É o dinheiro mal gasto, tá? É onde se faz tudo, e justamente por achar que só quem tem muito dinheiro é que tem que começar a investir, é que acaba ali realmente desperdiçando. Então, é hábito. Então, começa a Concordo com praticar. você. Começa um pouquinho, começa com 100, com 200, 300, se comprometa, né? E aí vai embora. Só complementando, Núbia, o planejamento financeiro fala despesas fixas, despesas variáveis e pagar-se, né? Investir. Há pessoas que falam 50% de despesas fixas, 30% de despesas variáveis e 20% de investimentos. Não consegue 20%, começa com 5%. Né? Aí eu ganho R$1.000, vou guardar 10%, que seria R$100. Né? Mas começa, é o hábito. Tem um conceito interessante em cima disso, Nazareno, que a gente fala para essas pequenas empresas, é o seguinte: todos os nossos negócios, a gente tem por pressuposto gerar lucro. E a pessoa tem a mania de usar o lucro logo para uso pessoal, né? Às vezes até a necessidade de sustentação. Só que você tem, como você colocou, o teu custo fixo. Aquele teu dinheiro, tu tem que segurar ele até o outro mês para pagar as contas. Você vai segurar ele deixando na tua conta ou aplicando. Você vai gerando uma série de aplicações com o lucro que você garantiu, com o dinheiro que você vai ter que guardar para pagar as contas à frente, e aquilo vai crescendo dentro do seu negócio. Não é isso, Núbia? Bom, temos mais uma pergunta aqui da Cláudia, né? Tenho dúvidas sobre entre um bom momento para fazermos, se este é um bom momento para fazermos investimentos. E aí eu junto uma pergunta do Sérvulo Nascimento. Como diferenciar investimento de especulação? Essa acho que vai mais para Nazareno. Um momento muito preocupante, né? Ponzi faz sucesso. O melhor momento para se investir é numa crise, né? Onde você compra mais barato. Então, o melhor momento é agora. Está passando, vamos lá. Então, as crises, elas ocorrem, no mercado financeiro é chamado de cotação, onde a cotação ela cai. Muitas pessoas não conseguem identificar o lucro futuro de uma empresa, né? É meio intrínseco isso. Mas o lucro é feito de um projeto lá, de um capital intelectual, um CEO, um presidente, né? A Magnólia aqui sabe disso. Ela tem um projeto para 3 anos, para 5 anos, né? Que vai gerar muito lucro. Uma especulação, é uma notícia, chamada de fake news, né? E isso derruba a cotação, aquele preço inicial do negócio. Mas quando o lucro vem, porque o lucro, quando ele é exposto, a cotação vai acompanhar. Ela vai acompanhar lá na frente. Né? Então, como muitas vezes somos imediatistas, não estou generalizando, mas o Brasil foi considerado nos últimos 5 anos um país de consumistas por natureza, infelizmente, uma grande população, gera isso, essa ansiedade, né, de querer, às vezes, ficar rico no mercado financeiro muito rápido, né, de seguir notícias falsas, né, maus profissionais. Então, ter paciência. Todo um pequeno recurso que você tenha, coloca lá em caixa, não precisa começar logo na bolsa. Vai entendendo, vai investigando, buscando conhecimento e investe no momento certo. Às vezes é na crise mesmo, né? E como diferenciar de especulação? Risco é diferente de incerteza, né? O risco você está estudando o risco daquela empresa de gerar um lucro Y ou X. Isso é um risco. São os cenários A, B ou C. Incerteza eu não sei se o Bitcoin vai funcionar ou não. Isso é uma incerteza. Né? Então, há quem diga que é uma máxima de 5% a 10% dos seus recursos você investir em produtos mais de especulação, incertezas, né?
small caps, pequenas empresas com tendência à capitalização na bolsa. Às vezes você colocou ali 5, 6 empresas, mas 4 não deram certo, mas 2 foram suficientes para... Né? Hoje o Banco Inter, lá atrás, ele era um small caps. Né? Hoje ele subiu 16% na bolsa, colocaram 2,7 bilhões. Né? Magazine Luiza, há 8 anos atrás, era muito pequena. Né? Então, as especulações, elas fazem parte também para te gerar um lucro futuro lá na frente, mas um equilíbrio, né? Um pouco do seu recurso. Nessa tua explicação, Nazareno, veio uma lembrança grande daquele tripé que você colocou, que é básico para todo mundo que trabalha no mercado, né? Eu tenho que considerar rentabilidade, liquidez, né? E segurança. Se eu tenho que fazer a minha carteira dentro da empresa pensando desse tripé. Se eu tenho dinheiro que eu não quero gastar agora, que eu quero para um investimento futuro, esse eu não preciso tanto de liquidez. Então, eu posso utilizar uma carteira menos volátil, uma carteira mais volátil, uma carteira de maior risco, e aí eu vou atrás da rentabilidade. Se é o meu dinheiro do dia a dia, aí eu já procuro uma rentabilidade menor, mais uma segurança boa e uma liquidez alta, para que eu possa usar o dinheiro no dia a dia. Então, dentro da empresa, a gente tem que estar mesclando. Tá? Nunca é bom fazer uma carteira só. E aí vem mais uma pergunta, né, em cima disso que eu estou falando. Né? Administrador Almir Luciano, o que seria uma carteira conservadora de investimentos? Isso seria mais apropriado neste momento? O que sua empresa recomenda? A entidade tem algum consultor que possa nos clarear, né, esta orientação? Você está falando com 3 aqui logo de cara, viu, Mariana? Tá? Fique à vontade aí para perguntarmos, tá? A Cláudia também. Fernando. Oi, Magdônia. Mas pede para ele se associar, porque aí, né? Fundamental, meu presidente, exatamente. Fundamental. A associação para os associados, né? Isso. Tá? Sim. E temos mais uma pergunta que se junta com essas, que é do Maurício Sestaro, que ele é lá de Rosário do Sul, Magdônia. Isso aí está longe, está lá no Sul e atento aqui às nossas lives. Muito obrigado por participar. Qual o volume de recursos numa empresa que deve alocar em uma primeira experiência de investimentos? É recomendável alocar todos os recursos em um só perfil de investimentos? Eu acho que as duas perguntas casam, né? Fazer uma carteira conservadora, quanto eu coloco, como é que é esse perfil? Sim. A carteira conservadora é uma carteira que o mercado fala com menos risco, né? Com mais previsibilidade, com alguns títulos. Você diminui a liquidez, a disponibilidade do recurso, deixa ali o recurso como reserva de emergência ou reserva de oportunidade, sugere-se entre 6 vezes a 12 vezes das despesas mensais da família, deixa lá em reserva de emergência. São produtos que vai te render menos, mas a hora que você quiser você usa, que é os títulos públicos, né? E alta liquidez, né? Alta liquidez. E uma parte você deixa em muita segurança, mas sem essa liquidez, busca a rentabilidade. Pode colocar em um pré-fixado de 10% ao ano, ou contratar a inflação que está subindo, mais uns juros extra de 4,5%. Né? Então, você tem uma previsibilidade, ela é mais conservadora. Então, pode... qual a previsibilidade dessa carteira conservadora? 9% ao ano, 10% ao ano. Né? Então, você deixa ali 70%, 80% com essa previsibilidade, e 20% você pode ir para produtos com liquidez, com a menor segurança e uma possível maior rentabilidade, que são ações. Ações de grandes empresas, de empresas mais seguras, as melhores do banco, as empresas do banco, do setor também da saúde, né, como Redditor, quer ser sócio da Redditor, ser sócio da Fleury. Eu estou falando aqui porque é recomendação de analistas. Né? Então, tudo que a nossa empresa fala tem um analista homologado com a CVM por trás do Banco Central. Então você eu gosto de lembrar também as pessoas, Nazareno, quando você aplica numa grande empresa, você também não tem que ser muito apressado e achar que do dia para a noite vai subir. Elas podem ter variações, mas a longo prazo, a médio prazo, elas te dão um retorno sempre favorável. Sim.
E respondendo aqui o Maurício, né, alguns especialistas de empresas falam-se da reserva de expansão estatutária, né? Então, como eu falei agora há pouco, quando você para de crescer, você começa a morrer, nenhuma empresa morre 5 anos antes. Quanto você precisa de inovação na tua empresa, né? Então, reservar 8% a 15%, sim, essa recomendação para inovação contínua, para treinamentos, porque você tem algumas inteligências no teu negócio. A inteligência chamada fontes humanas, né? A inteligência de gestão de ativos, né? Um controle, né? Para identificar os números, os indicadores ali trimestrais para você. A inteligência de geradores de valores, que são as pessoas que fazem um elo comercial com outros negócios, né? Aqui antecipa crises, que são bons advogados que entendem de direito societário, né? Então, tudo isso é um capital de operação, né? Uma operação da empresa não deve ser deixada para depois, é importante o capital intelectual ali. Então, essas inteligências, elas exigem inovação contínua. Se a empresa não tiver, né, essas reservas contínuas, né, de 15%, 20%, vai ter que buscar com bancos. A que custo? Ou vai ter de implementar mais sócios, aumentando o capital, diluindo ações das suas empresas. Entender desse conceito é crescer continuamente, se não entender vai quebrar sim, né? Desculpa. Fundamental. Obrigado. A próxima pergunta vem do Juan Fran Carvalho. Não sei se é Raifran Fran ou Juan Fran Carvalho. Alguns dos palestrantes podem comentar sobre investimento em cybermoedas, os bitcoins, por exemplo. Há segurança para esse tipo de investimento? Isso é contigo, Nazareno. Alto risco, agora é contigo. O Goldman Sachs ele acabou de soltar uma nota aqui, ó, Bitcoin é oficialmente uma nova classe de ativos, né? E o bilionário Ray Dalio revela ter Bitcoin, ou seja, eu estou falando aqui conforme Goldman Sachs, o sexto maior banco americano, né? Então ainda é uma incerteza para alguns mercados, mas parece ser uma tendência. O Banco Central hoje revelou possivelmente criar uma moeda digital para o Brasil. Está lá no Valor Econômico, em primeira página hoje. Isso. Parece que é um negócio sem volta, né? É um caminho sem volta, você falou a palavra certa, né? Ainda existe alta volatilidade, é uma moeda que sobe e cai de acordo com o vento de mercado, tá? Então é um investimento de alto risco. Mas há anos que a gente escuta... É uma especulação ainda. É uma especulação ainda. Há anos que a gente vê o risco aí do Bitcoin, né? Vem subindo, depois faz uma queda drástica, depois volta a subir e continua no mercado. Agora, que há uma tendência mesmo para que isso, o governo brasileiro, o governo de vários países, já estão estudando criar suas cybermoedas e, inclusive, já estão começando a permitir até a declaração desse seu valor nesse tipo de ativo. Então, eu acho que ainda não dá para dizer que é algo que vai... Não é mais algo passageiro, é algo que vai ficar. Quais vão ter lastro a longo prazo, a gente ainda está esperando para ver, né, Nazareno? É verdade, a Núbia, me corrija se eu estiver errado, já tem um número para você declarar, assim, a tua declaração da tua Exatamente. Renda, né? Uhum. E, Núbia... Eu digo nas declarações... Eu digo, imposto de renda, né? Que, por sinal, já vence na segunda-feira, né? A Receita já adaptou, né? Inclusive essas informações voltadas para day trade, para ações, então realmente é um caminho sem volta, sim. Uhum. Núbia, para você, quais são os passos para a gente fazer o primeiro passo e os passos iniciais para que eu consiga fazer uma gestão financeira melhor no meu negócio? Bom, primeiro é o levantamento de dados, né? Antes do levantamento de dados, vem um diagnóstico. O que você tem minimamente? Qual o controle mínimo que você tem? De vendas, de compras, né? de recebimentos, ou seja, o que você tem ali de dados? E aí, a partir daí, você começa a colocar na ponta do lápis, né? Não tem como a gente falar de finanças, não tem como falarmos de planejamento financeiro
sem que a gente fale de relatórios gerenciais, sem que a gente fale de um levantamento de dados completo, diga-se de passagem, viu, Fernando? Porque algumas pessoas falam que tem um relatório gerencial e quando você chega para analisar tal relatório, tem ainda um terço de informações que não foram alocadas, né? De informações que não, despesas que não estão ali inseridas, né? E isso gera toda uma diferença, sem dúvida alguma. Com certeza. Então, no planejamento, a gente precisa ter dados do que você tem, né, e o que você quer. E às vezes, eu quero ter lucro, certo, mas qual é o teu parâmetro? Qual é a sua margem de crescimento? 20, 10, 15, 50? Tá? Mas começando realmente a parte documental, não tem jeito, gerencial, levantamento de dados, tá? E chamar um bom consultor para isso. Com certeza. O Antônio Pinho lembrou de uma parte que não é bem investimento, né? Parte financeira. Quer dizer, é financeiro, né? E que a gente tem que estar de olho o tempo todo, que é a gestão tributária, né? Como é que vocês veem isso aí? Você vê isso aí, Núbia? Esse controle do gasto tributário desse dinheiro que não é nosso. Lembrando que, infelizmente, a regra é clara, né? O tributo, nós somos apenas o fiel depositário dele, ele pertence ao governo. Sim, sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e ele pode ser um vilão na sua empresa se você perder o controle. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Núbia, para a gestão de finanças, certo. Controle da gestão tributária. Perfeito. O planejamento tributário, Fernando, ele hoje, não é que ele seja fácil, né? Nós sabemos que o nosso sistema tributário ele é um dos mais difíceis. Se não o mais complexo do mundo, né? Milhões de leis, enfim, tá? Mas quando a gente traz isso para a gestão, é essencial que o empresário ele entenda como funciona, tá? Que ele busque informações básicas do negócio. Não é ele saber calcular em si o imposto, mas ele entender como funciona. Qual é o reflexo que isso vai trazer? Então, alguns gestores, eu quero exportar tais produtos, certo? Qual é o impacto que isso vai trazer? Quais são as despesas agregadas que terão aí nessa operação? E a legislação, nós sabemos que nós temos empresas que são do Simples Nacional, que não tem nada de simples, né? Só dentro do Simples são 4 anexos. Né? E aí, cada anexo conforme uma atividade. Cada atividade uma especificação ali daquela atividade em si. Né? Como tudo no Brasil é feito para virar simples, mas na hora da aplicação vão se complicando com o tempo. Exatamente. E aí a gente vem ao lucro presumido. Lucro presumido, ok, ele aparentemente você consegue ter uma definição mais exata, né? Só que tem o adicional dos 10%, que algumas pessoas aderem ao lucro presumido, mas esquecem esse adicional dos 10%, ou seja, é uma informação de natureza tributária importantíssima e que faz toda uma diferença quando você vai fazer uma proposta. Tá? O lucro real, Núbia, é excelente, é o que eu gosto, beleza. Mas o lucro real, primeiro, ele exige disciplina. Se o gestor não tiver disciplina, clareza das informações, transparência, a parte documental, enfim, ele vai ser pego pelo governo antes do que ele imagina. Tá? Então, falar de gestão tributária, falar de managimento tributário é você entender como funciona minimamente esse mundo, para que a partir daí você associe a sua atividade e veja realmente o que pode valer a pena. Tem empresa do Simples que não vale a pena ser do Simples, mas você precisa entender, precisa conversar com o seu contador. Se tiver um jurídico tributário, perfeito, porque faz uma associação direta, né, com a lei, né, com o que operacionalmente está sendo feito. Eu queria lembrar o Antônio Pinho que aqui na Associação Comercial nós temos um convênio com a Tex Group para fazer esse levantamento tributário para quem tiver interesse, né, das empresas associadas, e ele vai em cima da inteligência, vai no teu sistema de gestão, identifica todos os seus passivos que podem ser recuperados. E, às vezes, para a gente que trabalha na área empresarial, é muito comum nós sermos cobrados além do que deveríamos estar pagando. Tá? Então, é sempre bom a gente estar olhando por perto os nossos gastos financeiros das empresas. Né? É tipo custo, né? Eu tenho um amigo meu que diz que custo é que nem unha. Se você não cortar todo dia, ele só faz crescer.
e o gasto tributário também, a gente tem que ficar de olho. E, Fernando, tem que ter um ditado, né, onde fala assim, que a Receita, se você deve Receita Federal, procure pagar, né? Porque Receita Federal é pior do que ex-marido e ex-mulher. Porque um dia o ex-marido ou ex-mulher morre, Receita Federal não morre não, paizinho. Tá lá. Não morre. Fica ali no seu pé. Então, paga, aproveita parcelamento, vai atrás e vai para frente. Fundamental. Uhum. Bom, gente, estamos chegando aqui no final, né? As perguntas estão já concluindo. Eu acho que nós estamos com um tema muito bom, que é essa questão realmente das finanças do negócio, do investimento. Queria fazer um resumo aí para os amigos internautas que nos assistiram, que mesmo numa empresa pequena, com pouco recurso, sim, é bom, é fundamental você fazer investimentos, você manter investimentos, assim como uma coisa que a gente não comentou até agora, que é fundamental também, é tomar conta das tarifas bancárias do seu negócio. Não é investimento, mas está dentro do planejamento da Núbia, né? Às vezes, as taxas cobradas de risco pelo nosso banco, elas vão crescendo sem que a gente perceba, e mais na frente a gente está pagando além do que deveria. Então, é sempre bom, é mais uma unhazinha que a gente tem que estar sempre cortando quando a gente fala em gestão financeira, né? E em gestão de investimento também é ficar de olho, porque cada banco, cada carteira, isso é a especialidade do Nazareno, né? Cada agente de investimento consegue te dar o melhor resultado dependendo da tua necessidade, se é alta liquidez, se é alta rentabilidade, se é apenas a segurança do patrimônio, né, para garantir algum investimento de longo prazo. Então, é muito bom, é importante para a saúde financeira da empresa que você não tire o olho da parte de investimentos, da parte do dinheiro do seu negócio. Tá bom? Foi isso que aconteceu com muitas empresas agora durante a pandemia. Elas viviam apenas pagando as contas do passado, quando acabou de entrar dinheiro, surgiu o problema. Então, quando a gente consegue fazer reserva, a gente gera mais dinheiro. E aí não vou usar o famoso dinheiro gera dinheiro, mas eu vou lembrar Adam Smith, né? Poupança gera renda. Princípio básico da economia, né? Se eu não faço reserva, eu não faço patrimônio futuro. Então, a gente tem que sempre pensar isso e trabalhar nesse sentido. Então, agora eu queria pedir para o Nazareno fazer as considerações finais dele, depois a Núbia, e aí entregamos a nossa presidente também para fazer as considerações dela. Nazareno, com você a palavra. Fernando, Magnólia, Núbia, mais uma vez, muito obrigado a todos que escutaram aqui. O tempo vale mais do que dinheiro, né? Isso é fato. Quanto mais tempo você tiver para aprender, para evoluir, mais você possivelmente vai ganhar dinheiro. E é um tema muito gostoso de se falar, né? O custo do dinheiro no tempo. O dinheiro, Albert Einstein já falava, o poder dos juros compostos será uma oitava maravilha do mundo. E isso a gente está vendo, né? Antes da pandemia, 68 trilhões de dólares o mundo. Agora, 90, quer dizer, as crises é que sim geram as maiores oportunidades, né, para se investir. E fico à disposição, Fernando, para quaisquer dúvidas, tá? O meu contato está aí com vocês, está sempre disponível para a Associação Comercial. Muito obrigado. Obrigado, Nazareno. Nossa amiga Núbia. Agradecer mais uma vez por esse espaço, né, a ACM, né, a ACM Mulher, né, que eu faço parte com muito orgulho, sigo todas elas, né, sempre digo que ali nós nos inspiramos muito, tá? A nossa vice-presidente, um forte abraço aí para todas, você como a representante, né, e para os gestores, as pessoas que estão nos assistindo, gestão é diária mesmo, tá? O cuidado com o planejamento financeiro ele é essencial. E comece hoje. Se não tem um planejamento estratégico financeiro a longo prazo, comece hoje, comece logo, tá? Porque para daqui a algum tempo você está à frente de muitos.
Alguns não estão fazendo nada porque está em crise. Aí ele internaliza aquela crise e aí mesmo que a coisa vai piorar. Então, você realmente frente e ver o que você pode extrair, né, desse momento, o que você pode agregar. Tá? Porque os outros são os outros. O que importa é o seu negócio, o que importa a sua gestão. Então, verdade. Muito obrigado, Núbia. Minha presidente, suas considerações finais. Apenas agradecer, adorei a conversa, muito, muito esclarecedora, né? Traz assim uma luz, um monte de coisa assim. A gente que já faz alguma coisa, a gente diz assim, olha, eu posso fazer isso também, né? Vou procurar saber amanhã sobre Bitcoin. Já botei aqui, Banco Central, já vou olhar no site. Então, assim, agradecer muito. Essa live fica gravada, né, para quem quiser rever, quem quiser discutir alguns tópicos. Seja associado à CM, esse é o nosso papel, trazer informação. Você não sabe a quantidade de produtos que nós temos dentro da casa, que para servir ao empresário. Nazareno, muito obrigada mais uma vez. A AlphaWay já está se tornando parceiro grande da CM, né? Já estamos aí em vários projetos juntos e eu te agradeço muito. Núbia, querida, você está de parabéns. E agradecer a todos. Fernando, uma boa noite. Bom, muito obrigado, presidente. Ela já disse tudo, né? Nossa live ficará disponível a todos os convidados, a quem quiser ver depois. E também eu queria lembrar que na próxima quinta-feira, dia 27, nós estaremos com o lançamento da nossa campanha Maranhão Tem Pressa, a Fome Também, que é uma campanha para ajudar aqueles que precisam, que não conseguiram passar por esse momento de lockdowns e pandemia que nós vivemos, né? De maneira tão tranquila como muitos outros, que tinham um pouco mais de reserva, que cuidaram melhor da sua parte financeira, como a gente viu na palestra de hoje. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos, muito obrigado por escutarem a CM, nos procurem, nos nossos contatos aí da CM, estão no link do YouTube, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos e boa noite. Viu? Boa noite, até logo.